Essa apresentação eu fiz aqui, acho que há umas 3 semanas, 2 semanas atrás, que era a prestação de contas, mas o público hoje, alvo é outro, mas hoje nós estamos trazendo o que são, aliás, os nossos projetos para o futuro continuar. Basicamente, a nossa administração, ela foi projetada no fim de 21, começo de 22, e é algo que se complementa. Primeiro nós tínhamos um projeto, esse programa que eu vou apresentar foi o programa de 2022, 2025, já basicamente é tudo aquilo que nós já fizemos, onde nós falhamos. Isso foi escrito por duas pessoas, eu e o Dimas, que é um irmão que trabalha com a gente já de muitos anos, e ouvindo os irmãos, coletando todos os dados que a gente tinha, com mais o César, mais alguns irmãos, nós fomos montando o que era a necessidade. O novo projeto, simplesmente, ele é a continuação, mas a coleta de dados não foi feita por mim e pelo Dimas. Nós conversamos com todos os grandes secretários, o nosso irmão Marcos, que é grande secretário, que está aqui presente, e os grandes secretários de toda a administração, os presidentes das comissões, e eles comentaram no exercício do cargo o que era necessário para se dar, o que precisava melhorar, o que precisava ser implementado, e isso tudo nós montamos, então, 28 itens. Eu vou mostrar depois os 28 itens e é bem rápido e é uma explicação bastante simples, porque essa apresentação aqui era original, chamava-se Reunião com as Lideranças, porque na maçonaria a gente vota muito com as lideranças. Precisamos votar naqueles irmãos que têm realmente a capacidade. É um balanço. Isso aqui, esse papel aqui, era exatamente o nosso plano de campanha de 2022. Eu vou passar eles rapidamente, depois ele vai ser redivulgado depois para todo mundo ter certeza do que foi feito, mas disso aqui, tudo isso foi realizado e isso foi parcialmente realizado. Do que foi realizado, a primeira proposta importante, aliás, o projeto anterior era dividido em 3 blocos, que era a questão de ritualística, maçonaria, questões administrativas e questão de hospitalaria. Em 2022 a gente falava a respeito muito de hospitalaria e esse novo projeto também tem esses 3 blocos. Primeiro era o ensino por ambiente virtual, foi cumprido, os irmãos têm no celular todas as explicações das instruções. Eu vou passar rapidamente isso porque lá na frente a gente discorre mais. Segundo, nós fizemos aqui o aplicativo, montamos o aplicativo, que era um projeto nosso, fizemos o EAD, que era o ensino à distância de tudo, dos projetos, do sistema, das dúvidas, a própria parte da secretaria, boletins. E terceiro, a questão dos vídeos instrutivos. Fizemos o programa de mentoria, que era um programa bastante técnico para as lojas, para ter missão, visão e valores. E no fim, colocamos tudo no celular. Conectamos os irmãos através do ambiente virtual, que era o sonho de todo mundo. Hoje vocês têm um celular na mão, vocês têm relacionados 24 mil irmãos, 23.500 hoje. Vocês acham os irmãos, se quiserem procurar por rito, acham os irmãos por rito, as lojas por rito. Quiser procurar os irmãos por cidade, até não estão acostumados, tem gente que passa zap falando: ah, tem loja em Ibitinga? É só digitar Ibitinga no celular, saem todos os irmãos de Ibitinga e de todas as maneiras eles estão relacionados. Eu brinco aqui, eu falo inclusive por sexo, né? Porque subentende-se que todos aí sejam do sexo masculino. Lançamos o aplicativo, não só no app, mas o aplicativo administrativo para os secretários da loja. Quem que é secretário aqui da loja? Eu costumo falar que se a votação fosse entre os secretários, a gente não precisava nem de eleição, estaria eleito. Mas facilitou todas as informações, demos uma nova velocidade, automatizamos toda a grande secretaria da Glesp e das lojas, digitalizamos todos os documentos. Vocês antigamente saíam daqui, tinha que ir lá na Glesp para protocolar um processo, hoje não precisa mais.
o meu sonho, isso nós falamos em 2022, na campanha, era acabar com o pedido D. Tudo na Glesp precisava do pedido D. O que eu não conseguia acabar com aquela maquininha de protocolo, mas logo a gente acaba com ela também, porque isso é passado, né? Na digitalização também, estamos digitalizando toda a documentação da Glesp. Todos os documentos eles vão ser tirados de lá, guardados, encaixotados em lugar seguro. Se pegar fogo na Glesp, vai ser uma maravilha, vai ser rapidinho. Mas essa documentação precisa ser digitalizada e guardada, para que todo mundo, principalmente, tenha acesso. Fizemos um novo site no fim do ano passado, por quê? Porque precisávamos adequar as necessidades do celular a um site. E fizemos também a Revista Verdade, digitalizamos 30 anos de Revista Verdade, que está no celular, também já está no site, é mais fácil de ver. E se vocês procurarem nos 30 anos da Revista Verdade, vocês vão ver o Salim Zugaib falando que ia informatizar a Glesp, depois o Pedro Galhardi falando que ia informatizar a Glesp, depois o Ronaldo, depois o João Xavier, e nós fizemos em 2 meses todo o processo de digitalização de graça. Na Assembleia de dezembro, mostramos essa capa aqui, que é um dashboard. Eu brinco aqui que em São Paulo vocês gostam de falar dashboard. No interior é só uma planilha. Eu aprendi um monte de palavra diferente aqui em São Paulo. Gap, dashboard. E isso aqui são informações gerenciais. Na Assembleia de dezembro, nós mostramos mais de 20 gráficos desses correndo. Todo mundo ficou oriçado, que queria saber. Mas esses dados são internos e esse aqui é o principal deles, que são as despesas, as receitas e a despesa por categoria. Aqui é importante todo mundo saber. Em junho, todo junho, nos últimos 95 anos, a gente vota a previsão do ano que vem. E em setembro, aqui embaixo, a gente vota a despesa do ano anterior. Então isso aqui é a despesa mês a mês que nós estamos tendo. E isso aqui era a previsão que foi votado o ano passado. Isso aqui são as despesas por categoria. Pessoal, manutenção, impostos, taxas, mercadorias, encargos sociais, consumo, grão-mestrado, despesas gerais, eventos, impressões, blá, 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 até aqui embaixo, que não dá um valor representativo para o gráfico em si. Mas por que nós fizemos isso? Porque todo mundo fala esse negócio de transparência. Hoje nós temos todos os dados da Glesp contabilizados, lançados em programa de contábil e principalmente o seguinte, isso foi feito e despertou-nos a necessidade porque em setembro de 2022 nós aprovamos a administração passada, o último balanço. E em setembro de 2022, nós tínhamos 2 gastos importantes que remontavam quase 6 milhões de reais. Um gasto era despesas diversas e outras despesas. Hoje não tem mais isso. Chegamos no século XXI finalmente. Arrumamos estruturalmente toda a grande loja maçônica internamente. Revisamos todo o nosso plano de contas, renegociamos todos os contratos importantes da grande loja. Aqui gerou-se economia de 150 a 200 mil reais por mês. O mais interessante é que nós não renovamos e eles não fizeram falta. Simplesmente acabamos com o contrato. E o mais divertido aqui era o contrato de água, de tratamento do retiro do maçom idoso, que custava R$ 3.200 por mês. Nós cortamos esse contrato, o dono da empresa era o filho do ex-grão-mestre e nós resolvemos o problema de tratamento de água simplesmente abrindo a torneira, porque tinha água encanada lá, não precisava. Treinamos todo o pessoal da grande loja, interno, portaria, manutenção, todo o pessoal, tesouraria, entrou um contador, um rapaz novo que faz todo esse dashboard, todo o levantamento. Então temos um contador, um financeiro e o Henrique que cuida do contas a pagar, RH e o pecúlio.
Fizemos a manutenção do prédio para ter cuidado com o patrimônio. Aqui existia um cargo que nunca tinha sido usado na grande loja, que era o grande secretário do patrimônio. Hoje o nosso irmão Marcos, insubstituível, está ali, é o secretário do patrimônio. Tudo que é questão de patrimônio passa com ele, documentação, tudo, imóveis, aluguéis, tudo. É função da Secretaria do Patrimônio. Acabou aquela do grão-mestre cotar canetinha. Hoje, cada um tem a sua função específica, aliás, os secretários em si também. O retiro, que tinha 36 mil de despesa, passou para 40 mil reais de receita. Só aqui era 2 mil reais. Quanto que era a ração das carpas? 2 mil conto por mês? 2 mil reais de carpa, de ração, que fim elas tiveram? Só ver se elas estão bem, né? Reduzimos a inadimplência, que tínhamos problemas de inadimplência na Glesp, os amigos do rei não pagavam. Resolução dos problemas com a fiscalização, isso era gravíssimo. Todo grão-mestre falava em assembleia: eu resolvi os problemas. Nos últimos 6 mandatos. Eu sou o primeiro candidato e ex-grão-mestre que fala: nós não resolvemos os problemas. Que tinha tanto problema, eles estão em andamento, já tiramos milhões de reais de multa, o Marcos evitou a Glesp fechar por 2 vezes, fiscalização na porta, pra vocês terem ideia, a batalha. E agora a próxima meta é uma multinha de 6 milhões que nós já estamos renegociando, mas para acabar. Aqui, relações exteriores, fizemos o Good Stand. Alguém sabe o que é Good Stand aqui? Na verdade é o seguinte, nós temos nosso passaporte, mas ele é simbólico, ele é nosso. O que existe no mundo inteiro é um documento que a grande loja emite que te dá direito ou é aceito mundialmente, ele é padrão mundial, que chama-se Good Stand. Antigamente você tinha que fazer o famoso pedido de, um venerável secretário, assinar, mandar para a Glesp, protocolizar, ia para a secretária do Alexander, que esse cargo também não existe mais. O Alexander esperava, vinha lá, fazia o documento, batia, fazia bonitinho, voltava. Quando chegava aqui, você já tinha voltado de viagem. Hoje o secretário da loja tem um ícone do lado, ele clica lá, Good Stand, imprime o Good Stand, te entrega e boa viagem. Tratados de mútuo reconhecimento. Comissão de Relações Exteriores, temos aqui um membro da comissão que aguentou firme o Risto, parabéns. E o Michelotto, parabéns também. É que eles são muito linha dura. Mas essas relações exteriores, nós revimos a maioria dos irmãos por capacitação. Hoje em dia a gente não distribui, você vai ser grande representante de algum lugar. Não. Hoje em dia todo mundo tem que ter a ver com algo, com o local que ele é o grande representante. E a participação nossa politicamente na CMSB, Conferência das Grandes Lojas Americanas, Mundial, tudo isso, hoje a Glesp é presente politicamente. Arrumamos a farmácia é de todos, não tem esse negócio de ficar misturando farmacinha do Instituto com farmacinha da Glesp. Farmácia da Glesp é farmácia da Glesp. Farmaduc, por exemplo, em Santos, é excelente. Era para a gente ter feito já todo esse relacionamento com as farmácias do interior. Não fizemos, ficamos 1 ano e pouco empatado com o ex-grande hospitaleiro, que saiu e agora começamos a andar. Independência dos 3 poderes, isso é extremamente necessário, depois eu volto a falar. Ordens paramaçônicas, aqui uma breve ideia do tamanho que são as paramaçônicas. Só capítulos Demolês no estado de São Paulo tem 157. Tem grande loja que tem 32 lojas. Nós, só de Demolês, temos 157. Disso tudo, 80% é administrado por lojas da grande loja maçônica. Ordens colaterais, alguém aqui faz arco real, marco templário? Isso nós temos alguns pequenos problemas políticos internos que iremos resolver, estão deturpando a marca e os templários. Em compensação, o nosso arco real, administrado pela grande loja, vai muito bem, obrigado, cresceu 50% em 2 anos. A administração itinerante, cumprimos, por quê?
os nossos grandes secretários viajaram pelo estado fazendo palestra. É que para nós aqui na capital é mais fácil. Vocês vão ao prédio, conhecem, o interior não conhece. Então o grande secretário das Relações Exteriores, os presidentes das comissões, eles viajaram ao interior mostrando o que é a grande loja. Isso não existia, hoje todos têm verba e vão ao estado para mostrar o que é a grande loja e no interior eles saberem, entenderem o funcionamento. E fomentar a prática dos princípios maçônicos do aprendiz ao grão-mestre. Aqui o principal fato era aquele, quem é mais antigo lembra que tinha o assessor do grão-mestre, que era aquele que ficava na salinha antes e por ali represava tudo. No nosso mandato não teve esse cargo, tirou, é totalmente desnecessário. Era o grão-mestre e a secretária. Agendou, a gente atendeu todo mundo que pôde, da melhor maneira possível. E aqui também, princípios maçônicos é tentar mostrar para todos os irmãos que não existe diferença entre nós. Nós somos iguais, não tem o grão-mestre, o aprendiz, e principalmente eu pus isso por causa dos nossos delegados. Delegados nossos só tinham duas recomendações. A primeira, não se meta em assunto de loja que dá problema. E a segunda é, não suba nas tamancas, que dá problema. Aqui eu visitei quase 300 lojas, 150 mil quilômetros rodados, e o nosso venerável colégio, que passou 2 anos e meio fazendo campanha pelo Estado contra nós, mas funcionou, deu certo, era projeto. Isso aqui estava previsto e foi a Glesp que pagou tudo. Processos de cobertura de direito, fizemos todo o tribunal andar, que não andava, tinha 75 processos de cobertura de direito, foram restituídos, eliminados, falecidos e 22 processos seguem. O que foi parcialmente executado era tudo referente à hospitalaria. A nossa hospitalaria não andou até o dia, há 1 ano atrás, que nós trocamos o hospitaleiro. E a comissão também de beneficência. Ela pediu demissão, ela inteira, só um membro ficou para trás. Esse membro foi exonerado e esse membro exonerado da comissão de beneficência, ele é o segundo tesoureiro da chapa 2. Então, as questões de beneficência, as ações não vingaram, a questão das organizações filantrópicas também não, a aproximação de projetos em conjunto com as outras lojas da Glesp também não, porque hospitalaria tem que ser do estado inteiro. A conta é fácil, se uma loja, um membro de uma loja cuida de uma instituição ou participa, só aí nós teríamos 800 instituições. O que ocorre é que é muito mais. Aproximadamente, nós temos mais de 2.000 instituições que os maçons participam. Depois disso, fizemos o QR Code da hospitalaria. Isso foi técnico. Por que o QR Code é da hospitalaria hoje? Porque quando o irmão vai na assembleia, ele vai para representar a loja. Então não era justo ele representando a loja, ele enfiasse a mão na carteira e colocasse os R$2. Então a bolsa dava 2.000, 2.000 e pouco. A partir do momento que, como representante de loja, as lojas passaram o QR Code, a bolsa subiu para R$20.000 em média. A Glesp, toda a Assembleia, inteira esse valor para 30, com o dinheiro da Comissão de Solidariedade, e distribui para todas as instituições que solicitam ajuda financeira. Todas. Por quê? Esse dinheiro, o Fundo de Solidariedade, a Glesp tem 4 saldos. Primeiro é o per capita, que é o dinheiro da Glesp. Segundo, o pecúlio. Terceiro, o Fundo de Solidariedade. E quarto, a Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo, todos os irmãos da capital, 9.000 e poucos irmãos, pagam R$1. Fundo de Solidariedade, todos os irmãos da Glesp pagam R$2. O pecúlio é o pecúlio e o per capita é o dinheiro que é o meio circulante nosso. Aqui foi criado o QR Code também porque na Assembleia nós passamos a economizar de 15 a 20 minutos, porque passar a bolsa para 900 irmãos e depois contar era demorado.
e depois eu vou explicar por que nós estamos com esse projeto de economia de tempo. Ajudamos dezenas, se não centenas de instituições, vocês vão ver depois, e criamos um fundo emergencial para ajuda a acidentes naturais. O dinheiro oriundo foi de São Sebastião, que chegou a 240 mil. A maior colaborador, quando foi solicitado esse dinheiro, foi a própria CMSB. As grandes lojas na CMSB, que são 27, qualquer problema que dê que necessita urgência, toda a grande loja doa 5 mil reais direto na conta da grande loja necessitada. Como São Paulo pediu, então 135 mil reais entrou no caixa na hora, vindo das grandes lojas da CMSB. Aí sobrou dinheiro e já diversas instituições mantidas por irmãos tiveram, choveu, caiu o muro, ventou, voou o telhado, diversos problemas, pegou fogo numa. Então esse dinheiro está sendo destinado a isso. Quando acabar, a gente faz uma outra dotação de verba e continua, é uma ideia que deu certo. As orquestras sinfônicas, fizemos mais, não são 13, são 20 apresentações. A GLESP hoje designa verba para a orquestra, nunca fez isso. O custo da orquestra hoje é bancado pela grande loja, também não era assim, tinha a regional que quisesse a orquestra, tinha que bancar tudo. Hoje a GLESP ajuda, cabe à região somente ajudar o local, às vezes alguma questão de lanche, alguma coisa, mas hoje ela viaja o estado inteiro de São Paulo. É nossa. O chá das acácias, alguma esposa aqui já foi no chá? Quer dizer, não tem nenhuma esposa aqui, né? Mas alguma cunhada nossa já foi esse chá das acácias? O chá das acácias é um evento que nós fazemos. Se a esposa de vocês souberem, elas vão ficar bravas, hein? Chá das acácias é um evento que a gente faz toda a assembleia. Por quê? A gente convidou, principalmente do interior, as cunhadas para estarem presentes nas assembleias. Então, as cunhadas que vêm do interior, ao invés de ir para 25 de março, lá na Liberdade, gastar dinheiro, vai lá na GLESP. A minha esposa, essa aqui do meio, já todo evento de assembleia, fizemos 8 já. Tem mais de 100, 110, 120 cunhadas, elas têm o coquetel delas, são feitas palestras, apresentações, e isso literalmente foi um sucesso. O grupo das acácias, esse grupo tem mais de 300 cunhadas que participam. E também é importante dizer que é das acácias, não é paramaçônica, não é Estrela do Oriente, nada. Por que nós temos feito? Porque tem diversas vezes ela faz palestra para ensinar o funcionamento do Clube das Acácias nas lojas. Muitas lojas, no interior principalmente, que tem Clube das Acácias atuante, principalmente une mais a loja. E elas descobrem que nós fazemos mais fofoca que elas ainda, não é? Mas tudo bem, é maçonaria. A questão da assembleia aqui foi importante, por quê? Falando em assembleia, nós mudamos o horário da assembleia para as 10 da manhã. Por quê? Principalmente o pessoal que vinha do interior, eles vinham, vocês também iam para São Paulo, chegava ao meio-dia, ia todo mundo lá no Lex, batia uma feijoada, tomava uma caipirinha, tomava uma cervejinha, 3 horas da tarde ia cochilar na assembleia. O cochilo acabou, é 10 horas da manhã, ao meio-dia acaba. Com isso, com a economia da Bolsa e outra economia, nas convocatórias, os nomes que saem dos eméritos já são os aprovados. Ficava aquela leitura maçante, que fica a voz do Brito, né? Processo 47, loja tal, aprovado. E ficava ali, lia sem nomes. Isso nós acabamos, está publicado, chega, volta. Aí também foram mais 15 minutos de economia. O único que ficou bravo é o próprio Brito, que ficou tão bravo que vai apoiar outra chapa, mas não volta a falar de jeito nenhum. Gestão em dados, hoje somos dezembro éramos 780. Quando vocês abrem, o secretário abre o sistema, dá automático, né? É recarregado diariamente.
Em dezembro éramos 23.250, já passamos 23.500, éramos 19 mil pagantes e éramos 3.854 eméritos e provectos que não pagam a per capita. Isso aqui faz parte lá do dashboard ou para o interior planilha mesmo, qualquer coisa. É o crescimento. Aqui são os falecimentos e aqui a variação sem os falecimentos. Por que esse número é importante? Porque esse pessoal aqui, eles não são evasão maçônica. Esse pessoal aqui não pediu o kit para sair, esse pessoal aqui não brigou na loja. Entenderam? E, infelizmente, morreram. Então, eles não são evasão maçônica. Então, isso aqui é o que acontece com a grande loja. Notem que durante esse período, pandemia e problemas políticos nossos, que foi mais político do que pandemia pela variação, 715, mas só 314. Mas notem aqui que na nossa administração teve um ano que cresceu 910 irmãos, 909. Então isso aqui eu tenho depois, se vocês quiserem, eu venho aqui, eu faço um trabalho onde eu provo que não tem esse negócio de evasão, não. Maçonaria cresce, em 6 meses aqui já crescemos 610, e até junho vai dar mais de 1.200 irmãos a mais na grande loja. Alguns dados, isso aqui é o per capita somente, entramos com 15 milhões, tem 38. O Fundo de Solidariedade distribuía por mandato 80 mil, nós em 2 anos e meio distribuímos 225 mil, 180% de aumento, a inadimplência praticamente é zero, as dívidas trabalhistas, fomos lá, discutimos, resolvemos a maioria, faltam 2, uma delas todo mundo sabe o que é, a outra é um ex-funcionário que não tem nada a ver com a gente também, na nossa administração. Os aluguéis eram 159 mil, o Marcão que é culpado, renegociou tudo, foi para 250, hoje é tudo organizado, as lojas que alugam, as salas têm contrato, tem tudo. O teatro que pagava 40 mil reais, pagou 40 mil reais em 6 anos de teatro, nós em 2 anos e meio recebemos 1.850.000 e já passou de 2 milhões e 100. E quando tem peça famosa que nem aquela, aí entra, é outro problema nosso a ser resolvido numa próxima administração. A folha salarial nossa era 129, caiu para 102, daria um 21%, mas considerando que tivemos 2 reajustes salariais, isso aqui seria algo em torno de 35%. Aqui é a evolução dos saldos. Estamos aqui em dezembro. Isso aqui, de 21 para 22, na administração passada, o saldo da per capita aumentou 4. No primeiro ano nosso aumentou 7. Tivemos bastante as rescisões trabalhistas de todos aqueles funcionários antigos, a Fátima, o Newton Quintas, o Renato da Tesouraria, o único que pediu a conta, que infelizmente não tinha, era o da Silson. O Silson, isso aí, tudo isso deu quase 2 milhões de reais, mas pagamos tudo, nenhum deu problema. No ano seguinte, até 23, já crescemos 10 milhões o saldo, em dezembro crescemos 6,2, isso aqui provavelmente nesse ano vai crescer quase 13 milhões de reais. Depois, antes de vocês falarem para que tá dinheiro, eu explico, calma, não tem pressa. Aqui é a evolução do saldo total. Em dezembro tinha 51 milhões. Aqui subiu 9. Aqui subiu 3. Aqui subiu 7. Em meio ano. Por que aqui subiu menos? Porque aqui nós deixamos de cobrar o pecúlio, que agora tem mais dono da ideia do que próprio dinheiro. Todo mundo quer ser dono. A verdade do pecúlio era o seguinte: um irmão de 90 anos de idade, o Hamilton Oceano, contou para o tesoureiro que um grão-mestre em 1980, 1970, ele tem 56 anos de maçonaria, o Hamilton Oceano. Teve um grão-mestre que devolveu em dinheiro para as lojas e deu a ideia para o Cláudio, nosso tesoureiro, que chegou para mim, aliás, que conversou com a dona da tesouraria, que chegaram para mim e falaram: tem uma ideia. O limite nosso são 60 chamadas, 6 milhões de reais.
está com quase 15, 16 milhões. Vamos parar de cobrar isso. Eu tinha outra ideia financeira, a ideia deles era mais prática, tinha aquela questão da gente estar da pandemia, as lojas estavam necessitadas, nós paramos de cobrar. Então, se o candidato da outra chapa falar a ideia foi minha, não foi. Se o Haddad falar a ideia foi minha, também não foi. Foi do pessoal interno, eu mania de mentir. A ideia veio internamente que falaram isso, isso, isso. O único projeto que apresentaram foi do tesoureiro adjunto, que pediu a conta, e do grão-mestre adjunto, tem lá o projeto, que ele queria aumentar o pecúlio, o valor da mensalidade do pecúlio, aí está lá, reprovado. Por quê? Porque cada vez que isso aqui aumenta, o número de irmãos, o pecúlio aumenta sozinho. Cada irmão que entra é R$4 a mais. Se entrar R$1.000, é R$4.000 a mais. O pecúlio agora já vai chegar em 90 mil de novo. Quando nós entramos, estava pagando 78. Então, esse número aqui, esse aumento de irmãos, tá vendo? Cada 1.000 irmãos é R$4.000. Vocês não pagam R$4? É matemática. Na verdade, tem que tirar 2 de administração e 2 que é o fundo reserva. Aliás, esse dinheiro do fundo reserva que nós devolvemos, isso aí é porque as administrações passadas que economizaram. O João Xavier passou 3 anos recolhendo, o Ronaldo passou, ninguém prestou atenção que podia devolver, simplesmente o velhinho de 92 anos de idade teve a ideia e apresentou, gostamos e passou. Agora aqui é até engraçado. A linha do tempo é a história do sistema e o problema do tribunal. Depois disso eu vou fazer a campanha. Vocês querem a história do tempo e o tribunal agora ou depois? Nunca ninguém votou para depois, sabia? E com você tem que conhecer a outra história, outra cara da mulher. Não tem, essa é a única história. Tem a história que pintaram para vender a ideia. Então vamos lá, a história do sistema, que tem alguém falando também que é o dono do sistema. Aliás, é a mentira móvel, eu nunca tinha visto. Mentira móvel por quê? Porque primeiro começou o candidato e o Grisoto. O Grisoto foi funcionário por 6 meses da Glesp e foi despedido. Aí depois mudou, era o Grisoto e o Denis Tafarello. Mas o cara que trabalha com isso, desculpa, o irmão, Ulisses Brilhante, que foi CEO da First, 40 e tantos anos de informática, não conheceu o Denis. Aí depois falaram que foram ao Paraná, mas o Paraná não tem sistema. Eu não entendi essa. Foram no Paraná para conhecer o sistema, o Denis e o outro lá. Mas foram lá fazer o quê? O sistema lá é próprio deles. Aliás, o Ulisses está indo para o Rio Grande do Sul para instalar o sistema similar ao nosso no Rio Grande do Sul. E agora mudaram a história, falaram que foi o Grisoto e o filho do candidato. Quando falou o filho do candidato, eu fiquei preocupado. Opa, alguém está querendo emprego. Porque o filho de um ex-grão-mestre também entrou na TI, ficou um tempo sem registro, Ronaldo Fernandes registrou. Quando ele saiu da Glesp, esse menino moveu a ação trabalhista, mas foi o pai dele que deu emprego para ele, sem registro. Aí não vale, né, gente? Mas vamos lá. Mais para frente, perto da campanha, eu não posso, porque eu sou contra ficar brigando. Então, pode ser. O programa mesmo, na verdade, começa em maio de 22. Nós temos até gravado isso em filme, quando nós propusemos o que nós íamos fazer em maio de 22. Em março de 22. Mas em julho nós assumimos. Em agosto nós entramos em contato com as empresas. Na Assembleia de setembro de 22, o Ulisses foi lá e explicou como foi feita a concorrência. Vocês aprovaram a compra do sistema e em 29 de setembro nós fechamos o contrato com a empresa que chama CenterSys. A empresa CenterSys é uma empresa que já tem um programa pronto de informatização. Ela mandou um contrato de R$125 mil. Eu falei, não, nós não vamos pagar esse contrato. Por quê? Porque eles vão aprender com a gente. Nós vamos customizar, nós vamos fazer tanta mudança nesse negócio deles que não existe a necessidade. Dia
3 de outubro, nós chamamos a empresa Conceptos de Governança e Sistema. Essa empresa, depois vocês podem procurar na internet, são 2 professores da USP, é a empresa mais capacitada em governança. Pegamos o regulamento geral nosso, falamos, está aqui. O Ulisses vai dar apoio, a secretaria vai dar apoio. Nós queremos em 90 dias o programa feito. Não foi nem maçom, gente. Foi uma empresa voltada para isso que fez. Eu gostaria de ter, você está com o celular? Depois você consulta Conceptos, essa empresa aqui. Aí o que ocorreu? Foi feito esse programa. Em outubro, em janeiro, o programa estava pronto. Janeiro de 23. Prometido para maio de 23, o início da utilização. Nós fizemos tudo que não fizeram em anos, milhões de reais, nós fizemos em 3 meses de graça. E bem feito. Não é bem feito, é bem feito porque está bem feito, vocês entenderam, né? Até fevereiro, o sistema já estava rodando. Nós estávamos trabalhando nas lojas, algumas lojas nós pegamos de teste, e fazendo testes, secretaria, iniciação, tudo. Até março, nós chamamos os multiplicadores. Quem que foi? Teve multiplicador aqui? O que são os multiplicadores? Nós pegamos uns 50 irmãos, levamos para São Paulo, eles ficaram um fim de semana e nós explicamos para eles como é que funcionava o sistema. Por quê? Porque o estado inteiro ia precisar usar o sistema. As secretarias serviram de apoio, depois criamos os distritais também. Finalmente, em março de 23, ele tinha sido prometido para maio. Mas a gente sabia, numa empresa privada, a gente troca um sistema em uma semana. É que nem trocar bicicleta, pneu de bicicleta com ela andando. O sistema nosso é um sistema de consulta de dados, gente. É a coisa mais simples que existe, o sistema nosso. Não tem, o sistema da minha empresa tem cálculo de imposto, dezenas de impostos. É um sistema industrial onde você bota, é um exemplo fácil, põe farinha, açúcar e ovo e sai bolo pronto. Só que é aço, tá? Não é confeitaria. Mas isso, prometemos para maio, em março fomos na Assembleia e falamos, meus irmãos, o sistema está pronto, vocês vão pegar o QR Code e vamos começar a registrar o QR Code. Vocês também aprovaram e ficaram sabendo isso na Assembleia. A eleição já estava pronta, era para ser em maio de 23, um ano antes. Só que aí nós lembramos uma coisa, não tinha as presenças. As presenças nossas de eleição é de abril a abril. Então o que tinha que fazer? Os secretários para lançar todas as presenças manualmente no sistema. Esquece. Vamos fazer para maio de 24. Sistema pronto. Tem um ano para todas as lojas. Avisamos as lojas. As lojas que fizeram o QR Code, em maio de 24, podem voltar no sistema. Foi. Deixamos o sistema aberto para o secretário e o venerável. Até hoje ele é aberto. Se alguém quiser dar o golpe na presença, é só falar com o secretário venerável que eles têm. Só que todo mundo que fez isso, o outro que viu e ficou prejudicado com ciúmes, foi lá e denunciou, hein? Tomem cuidado, teve muita gente coberta de direito porque isso chama-se fraude. Deixamos aberto e passou o ano de 2023. Em outubro de 2023, nós fomos ao Tribunal Eleitoral para explicar para eles o que ia acontecer. Explicamos da seguinte maneira. Senhor juiz, o sistema funciona assim. O secretário vai lançar fulano de tal candidato a venerável. Se ele tiver 70%, o sistema não vai aceitar. Fulano de tal, primeiro vigilante, fora a presença, mas ele acabou de ser exaltado, o sistema não vai aceitar. Porque o sistema tem tudo, tem a data de exaltação, a data de iniciação, a presença. Senhor juiz, se o tesoureiro quiser ser membro da comissão de finanças, o sistema não vai aceitar porque o nosso regulamento geral, que foi estudado, item a item, não vai aceitar. Aí eu acho que de repente o Tribunal Eleitoral falou, opa, para que nós vamos servir? E lá em São Paulo, no prédio da Glesp, tem um problema gravíssimo esse jogo de influência, que era uma meta nossa acabar. Não podia ter amigo do rei, ter isso. Lembra como é que era antigamente a Glesp? Pedir um favorzinho aqui, um favorzinho ali. Bom,
Aí nós explicamos para o tribunal, sistema pronto, fizemos votação para eles verem o que aconteceu. Eles mandaram uma prancha, um comunicado interno para mim em outubro de 23, falando que o sistema era uma porcaria e não funcionava. Mas como? Ninguém viu? Esse documento está anexado no processo. Podem ler, eles falam que o sistema é uma porcaria, não funciona, é bagunçado, está inconsistente. Aí nós ficamos até fevereiro de 24 tentando convencer o tribunal que não tinha. Abrimos, por exemplo, para o tribunal, se o venerável não tem presença, o secretário pode lançar. Primeiro ficava em verdinho, eles pediram para pôr vermelhinho, pusemos vermelhinho. Deixamos aberto, então pode cadastrar a chapa errada, porque para o tribunal, quando ele olhasse, já sai os problemas, já é escrito. Ó, esse aqui não tem presença, esse aqui está inconsistente, esse aqui não tem interstício. Sai direitinho, sai a ata. Aí o tribunal não pode, até que um juiz propôs que comprasse do Fluig de novo, que custou R$650 mil e foi a maior fraude financeira. Não foi a maior, mas foi uma das fraudes que nós tivemos, que foi a eleição, dos 2 anos. O outro propôs que comprasse o sistema que ele já tinha vendido no passado por R$3 mil. Nós achamos a nota, o cheque e tudo, que o nosso era uma porcaria. Aí depois de muita briga e todas as lojas querendo fazer virtual, o tribunal viu que não ia ter jeito, autorizou, que também está esse documento lá, que ficam as lojas voluntariamente a opção para se votar, para venerável. Aí as lojas fizeram a eleição, mais de 95% das lojas fez virtual e em todas elas funcionou, em 100%. Inclusive nas lojas dos 7 cobertos de direito. O que ocorre, por exemplo, nós agora analisamos, nós descobrimos que quase 98%, eu acho que deve ser 100%. Das lojas, alguém tem 2 chapas em loja para eleição aqui? Não tem, gente. Era mais fácil a gente legalizar a prévia do que ficar fazendo. O programa aceita múltiplas chapas, mas não tem. 90 e tantos % das lojas só tem uma chapa. Aí houve a eleição, o tribunal homologou, o tribunal usou o sistema, o tribunal solicitou por diversas vezes o projeto das faltas, porque houve muita denúncia de alguém que furou e burlou, até que em agosto de 24, um irmão foi lá e falou, olha, fulano de tal da minha loja burlou a presença para o outro da loja ser o candidato. Nós puxamos realmente o irmão acusado, que foi acusado, na senha dele, ele tinha alterado a presença para o amiguinho dele ser candidato a venerável. O que tinha presença, que ia ser candidato único, ficou bravo e denunciou. Agora imagina o seguinte, a loja era tão importante que tinha 2 membros do STM, do Superior Tribunal, e 2 membros do Tribunal Eleitoral. Quem fez a denúncia foi um deles, era membro do STM. Nós chamamos todo mundo lá e falamos, não dá para vocês mudar, porque eu vou ter que cobrir um membro do Tribunal Eleitoral. Não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo, isso é fraude. Se for para a justiça comum, cada loja tem um CNPJ. Fraudar a eleição é a mesma coisa que fraudar a eleição de um clube, de uma instituição de caridade. É fraude eleitoral em qualquer lugar do mundo. É legal a nossa eleição, porque você faz uma ata, registra em cartório, dá direito à movimentação bancária. Não é só maçonaria, fraude de pré-venerável, não é não. Bom, ninguém arredou o pé, o primeiro membro do tribunal, isso ninguém conta, foi coberto de direito em setembro. Aí o outro membro do Tribunal Eleitoral da própria loja ficou magoado e foi andando. Chegou em dezembro, antes da Assembleia, o tribunal resolve fazer uma denúncia crime contra o grão-mestre. Só que não foi o tribunal, foram 7 juízes que resolveram fazer um papel e mover uma ação criminal contra o grão-mestre, uma denúncia que eu cometi algum crime. Mas qual crime eu cometi?
Um deles, eles falam que eu não respondi o comunicado interno de outubro. É porque eles já não reclamaram logo depois, esperaram 1 ano e alguns meses depois. O segundo é que o programa era uma porcaria e não funcionava. Mas peraí, todo mundo fez a eleição e funcionou. Eu li aquilo, eu não achei a que eu fui denunciado. Mas tem uma questão. Foi o processo para oratório, não achou o motivo da denúncia, foi para o tribunal, não achou a denúncia, voltou. Chamamos o tribunal, mandamos uma prancha para o tribunal, que vocês não ficaram sabendo, falando para eles, olha, não é melhor vocês deixarem disso? Isso vai dar problema para vocês. A denúncia não podia acontecer. Denunciar um grão-mestre tem que ser que nem nós fizemos. Vai lá na Assembleia, fala para todo mundo na Assembleia, olha, ele cometeu tal crime assim, assim, assim. Foi isso que nós fizemos. Vocês votaram mas teve duas votações. Primeiro votaram a auditoria, depois votaram a cobertura. É a Assembleia que faz isso, não é 3, 7 que sai fazendo isso. Cabe uma pergunta aqui. Se o problema era esse, por que não fizeram em março de 24? Esperaram justo dezembro de 24, quando eu ia pedir licença. Alguém queria achar um motivo crime para ganhar a eleição no tapetão, para eu ter uma denúncia, para eu não poder ser candidato. Esse é o verdadeiro motivo daquilo. Agora eles ficam se vitimizando, ali ninguém é santo. O principal deles chama-se Ronaldo Manzo. 3 dos 7 conseguiram que a loja mandasse uma carta para a secretaria, ao tribunal, pedindo para relaxar, pelo menos para os irmãos poderem frequentar. Os outros 4 não conseguiram essa carta da própria loja. Principalmente o seu Ronaldo Manzo, o venerável da loja dele, me ligou e ele que me falou, nós não vamos dar essa carta para ele. E esse Ronaldo Manzo já foi do Tribunal de Recursos e cobriu um irmão por 9 anos de direito. Por quê? Porque denunciou rolos do passado que eram reais. A inegibilidade de um grão-mestre no passado, que era inelegível. Aí ele pegou o irmão que denunciou e cobriu ele por 9 anos, que é o irmão que eu restituí de direito, que nós estamos mostrando, ó, Benedito Pereira, candidato a grande orador adjunto na chapa do Zé Renato contra o Ronaldo Fernandes. Desde aquela época ele estava coberto de direito. Por quê? Porque falou a verdade. Então, se tem tirano, se tem mentiroso, sinceramente, gente, não sou eu. Só que o meu estilo é assim. O que eles querem? Que ponha fogo. Eu não vou pôr. Eu prefiro que vocês, que agradeço de estarem aqui me ouvindo, essa é a única verdade que existe. As eleições foram postergadas, pois o sistema não tinha as presenças e as lojas foram informadas. O sistema apresentado tem funcionando plenamente, onde as customizações foram atendidas. Essa é a verdadeira história do TEM. Faltou uma parte. Quando eu falei que o processo voltou, nós mandamos uma prancha para o TEM, que não consta nos autos, falando para eles deixarem disso, não sei o que lá. Você é advogado? Não. Quem é advogado aqui? Quem é advogado? Só você de novo? Você já falou. Acontece que eles fizeram um processo depois contra o grande orador, nós pedimos para eles deixarem disso, eles entraram, ao invés de esquecerem o assunto, entraram com um processo contra o grande orador, por advocacia administrativa. A advocacia administrativa é quando um advogado toma partido de uma das partes em ações civis públicas. A Glesp não é uma prefeitura, não é o governo do estado, não é nada disso. Até a ação eles fizeram errado. Aí os tribunais lá, o orador pegou e cobriu todo mundo de direito. Por quê? Porque a ideia básica era essa.